queremos estudar como Deus planejou a igreja. O que havia no coração de Deus quando Ele pensou em fazer a igreja? Sabemos que Ele criou todas as coisas, Ele criou o homem para o louvor da sua glória. Ele criou o homem para que o homem pudesse experimentar e desfrutar da companhia de Deus. Maravilhoso desfrutar desta amizade com o Senhor, conhecê-lo, conhecer aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo, como Ele está agindo na terra. Como é gostoso ter um amigo tão grande, tão fiel, tão amoroso. Como é maravilhoso saber que Deus nos ama e que em seu propósito infinito, Ele pensou na igreja. Ele pensou em Cristo e a igreja. Ele pensou em nós, em nos transformar, em mudar a nossa vida, essa natureza tão ruim, essa natureza inclinada para o pecado, trazendo para nós a sua natureza, trazendo para nós a beleza, o cheiro do céu, para que possa ser exalado através das nossas vidas, para que possa nos perfumar e para que possa fluir através de nós. Deus planejou a igreja. Vamos ver como foi. Vamos ver que a igreja é a comunidade dos crentes em Jesus Cristo. A igreja é a comunidade daqueles que creem no Senhor, daqueles que amam o Senhor, daqueles que buscam ao Senhor. É esta comunidade, é esta amizade, esta família. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nós sabemos que a nossa terra é onde há o nosso costume, as pessoas falam do mesmo jeito. Por exemplo, no nosso Brasil tão grande, todos somos brasileiros, todos falamos a língua portuguesa. A nossa bandeira é verde, amarela, é azul e branca, e nós nos alegramos na nossa pátria. Mas nós vemos que as regiões do Brasil têm características próprias. O mineiro tem o seu jeitinho de ser, o nordestino tem o seu jeito, o nortista, o sulista. Nós vimos então que cada região tem o seu próprio sotaque, tem a sua própria comida. Eu fico pensando no pessoal lá do norte que está acostumado a comer aquele peixe fresquinho, tirado do rio, e aquela carne tão gostosa, fresquinha. A gente aqui em Minas Gerais é tão difícil ter um peixe fresquinho como eles têm lá. E também aquelas comidas próprias, o cupuaçu, bacuri, o açaí, tantas coisas tão gostosas que nós não temos em outras regiões do Brasil. Assim, quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, ele teria de deixar todos os costumes. Ele teria de deixar tudo aquilo que era normal para ele, que ele tinha tanto prazer, que era a sua terra, os seus costumes, o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de comprar, o jeito de viver, o jeito de comer. Ele deveria deixar a sua terra. E não só a sua terra, ele deveria deixar a sua parentela, seus familiares. Ele deveria cortar o cordão umbilical. E essa chamada de Abraão acontece com cada um de nós quando nos tornamos a igreja do Senhor, quando fazemos parte da igreja do Senhor. Ele nos chama para sair da nossa terra, ou seja, a nossa pátria agora é nos céus. Aguardamos um novo céu, uma nova terra, aguardamos Cristo reinando plenamente sobre nós, Cristo reinando aqui no milênio, Cristo reinando por toda a eternidade. Um reino, seu reino de justiça e de paz, de verdade e de alegria, seu reino de amor. Aguardamos tudo isto, um novo céu e uma nova terra. É a nossa pátria celestial. E a Bíblia diz que Abraão, ele creu.
Abraão, ele não olhou para nada, as circunstâncias, não olhou o que ele estava fazendo. Puxa, estou indo para um lugar que eu não sei, pessoas que eu não conheço, costumes os mais difíceis. E ele enfrentou isto na sua caminhada, como, por exemplo, ele teve de falar que a Sara era sua irmã, ao invés de sua esposa, porque lá no Egito era costume dos homens matarem o marido para ficar com a esposa, se era uma mulher bonita. Então, Abraão pensou em salvar a sua vida, pensou em se proteger, e eram os costumes de outras terras. Deixa a tua terra, deixa a tua parentela, deixa o seu modo de ser, porque eu vou fazer de você uma nova criatura. Vou te levar para um outro país, uma nova linguagem, um novo modo de vestir, de ser, de falar. Às vezes você pode dizer, puxa, mas eu visto como todo mundo. Mas o cristão, ele se veste decentemente. As suas roupas, o seu jeito de ser, não é essa coisa chamativa que as pessoas já veem o mundo ali naqueles costumes. Ele tem uma característica modesta, uma característica, podemos dizer assim, de pudor, de pureza, de santidade, não de uma falsa ou de religiosidade, uma falsa modéstia, mas realmente ele se veste, ele fala, ele vive de um modo totalmente diferente. A igreja é a comunidade dos salvos. A igreja é formada pelos chamados por Deus, tanto judeus como gentios. A igreja é formada pelos chamados por Deus. Ai, que alegria eu tenho no meu coração quando eu penso que Deus me chamou, que Deus me ama, que Deus se interessa por mim, que Ele sabe todas as coisas a meu respeito, que Ele ouve as minhas orações. Como é gostoso saber que o Criador de todas as coisas, Ele não se cansa, Ele está conosco. E Ele diz todos os dias. Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse aos discípulos, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, todos os dias. Há pessoas que às vezes têm uma impressão que é o diabo que está ao seu redor. Pessoas que acham que tudo para eles é o diabo. Cai uma folha da árvore, foi o diabo. O vento bateu, levantou a cortina, foi o diabo. A porta bateu forte com o vento, foi o diabo. A louça caiu no chão, foi o diabo. O pneu do carro furou, estourou, foi o diabo. Então parece que é o diabo que está ao seu redor todos os dias. Mas a palavra diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto. Mesmo que o inimigo possa tentar jogar as suas setas, nos tentar, acusar, enganar, ele só pode ir até onde o Senhor permite, na vida do verdadeiro cristão. O cristão é aquele que Deus é tudo em nós. A igreja é formada pelos que foram chamados por Deus. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 9, 23 a 24. Diz assim, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. A glória do Senhor. Nós somos... Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nós vemos aqui que entre o povo judeu havia uma ideia de que o Messias viria para eles. No início da igreja, eles eram bem fechados e pensavam como judeus, viviam como judeus e criam que a vida eterna e que os planos de Deus é para o judaísmo, eram para apenas a nação de Israel. Tanto que os primeiros cristãos, muitos dentre eles,
eram os judaizantes, queriam que os gentios que se convertessem, que eles se circuncidassem, que eles guardassem a lei, que eles guardassem os sábados, as festas, deixassem de comer isto ou aquilo, assim como os judeus o faziam. Mas Deus trouxe, através de Paulo, um entendimento de que o Senhor estava ampliando essa atmosfera, ampliando esta visão, ampliando os horizontes da nação de Israel, que foi criada para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Através de Abraão, o Senhor disse isto, esse proto-evangelho, o Senhor disse, olha, em ti, Abraão, todos serão abençoados. Abençoados como gentios, abençoados como povo de Deus. E o Senhor disse que nós somos esses vasos da misericórdia de Deus, esses vasos de barro que tem dentro dele um tesouro inigualável. Esse tesouro é o próprio Espírito de Deus. E ele chamou judeus e gentios. Nenhum de nós merece absolutamente nada. Ninguém é melhor do que o outro por ser judeu ou por não ser judeu. Mas nós nos encontramos no Senhor, nos encontramos em Cristo e nos tornamos um só com Ele. Isto é bênção para nós. A igreja é santificada por Cristo. Cristo, Ele santifica a igreja. Ele não somente nos salvou, Ele não somente nos arrebatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele não somente nos tirou da condenação do inferno, mas Ele nos santifica. Ele nos santifica, Ele nos separa para si, Ele nos faz povo seu, sacerdotes, povo escolhido, nação santa, sacerdócio real, pedras vivas no edifício de Deus. É maravilhoso demais pensarmos no que Deus faz para nós, fez conosco na nossa posição em Cristo como igreja. É maravilhoso termos esse entendimento de que a igreja foi santificada por Cristo. Olha o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Chamados para serem santos. Há muitas pessoas que hoje vêm a Cristo porque querem ser curadas, vêm a Cristo porque querem prosperidade financeira, vêm a Cristo porque querem reatar o seu casamento, vêm a Cristo por causa de alguma necessidade. Tudo bem? Pode ser até que você venha a Cristo por isso, mas ao conhecer Cristo, você vai perceber que Ele é muito mais do que o casamento, do que o dinheiro, do que a saúde, do que os bens materiais, do que qualquer outra coisa que possamos correr atrás para achando que vamos ser felizes com isto. Jesus é muito mais do que as coisas que nós temos ou que possamos buscar. Nós vemos que o Senhor nos chamou para ser santos. Fomos chamados para ser santos, fomos chamados para sermos santificados por sua presença. E a santificação, ela só acontece em nossas vidas nesse contato direto, nessa comunhão íntima com o próprio Deus. Nós, como por osmose, não é? Quando você tem água salgada com água pura, e se você junta as duas, o sal vai se distribuir de uma maneira uniforme para os dois recipientes, não é? Aqueles vasos comunicantes ali. Nós vamos ver que a natureza de Deus, a santidade de Deus, a presença maravilhosa de Deus, a sua paz, os seus atributos comunicáveis aos homens, vêm fazer parte da nossa vida e somos santificados. A igreja é composta de pessoas que são santificadas por Cristo. Outro detalhe importante que temos de saber, a igreja é de Deus. Ela tem um dono e apenas um dono.
ela pertence ao Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, está escrito: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto: olha, vocês têm de se portar, vocês têm de andar, de ser, de viver de um modo que não deem escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. A igreja, muitas vezes as pessoas pensam que podem fundar uma igreja e aquela igreja ser um reino particular. Podem viver ali daquela igreja e vê-la crescer e serem donos da igreja. Existem pessoas que acham que são donos da igreja, que mandam na igreja. Bem, pode até ser dono da sua própria igreja, mas não da igreja do Senhor. A verdadeira igreja, ela está em toda parte, em toda parte. Eu estava ouvindo uma mensagem de um de nossos irmãos e ele estava contando que há muitos anos atrás ele esteve trabalhando como missionário no Peru. E ali houve aquela perseguição, Sendero Luminoso, aquelas guerrilhas, e os crentes muitas vezes eram atacados e mortos por aqueles guerrilheiros. E ele estava de carro junto com um outro irmão, e eles viram que os guerrilheiros estavam se aproximando, e eles tiveram de abandonar aquele veículo e tiveram de sair pelo meio do mato. E saíram sem direção e orando: meu Deus, ajuda-nos. Aquela mata fechada, eles estavam perdidos. E eles oraram: Senhor, manda-nos auxílio, que alguém nos leve à cidade, que o Senhor nos proteja, nos conduza em segurança. E ouviram vozes na estrada, um trieirozinho ali, e viram um menino conduzindo seu pequeno asno, e seguiram aquele menino, aquele jovenzinho que foi até uma aldeia. Se aquela aldeia fosse de guerrilheiros, eles estavam perdidos. Mas se houvesse naquela aldeia algum cristão, eles estariam salvos. E então ele chega na aldeia e havia um homem ali sentado no chão e eles perguntaram: há aqui algum irmão? Há hermanos neste lugar? Tem algum irmão aqui? Era um nome como os cristãos eram conhecidos, Los Hermanos. E então aquele homem olha para ele e diz, aponta uma casa e diz: sim, há uma mulher ali que é cristã. E eles chegam naquela casa, batem na porta, e aquela senhora vem atender, e eles disseram: somos cristãos. E nós tivemos de deixar as nossas coisas e entramos pela mata e precisamos de ajuda. E ela disse: oh, sim, entrem, e procurou um lugar seguro para eles, e trouxe alimento para eles, e preparou pousada, e convocou e chamou os outros irmãos daquela vila, de uma maneira tão aconchegante para receberem juntos a palavra de Deus. Ele conta como aquele aconchego, como aquela segurança, aquela identificação de irmãos trouxe a segurança para eles. A igreja não tem placa, a igreja não tem apenas um edifício onde se reunir, a igreja é o corpo de Cristo dos salvos. São os salvos, são os que creem no Senhor e que tiveram as suas vidas mudadas. Aquela irmã estava pronta a dar a sua vida por Cristo. Ao receber aqueles irmãos em casa, ela sabia que corria um grande perigo, mas ela amava o Senhor acima de todas as coisas. E ela estava pronta, assim como eles, a morrer por Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 3, 15, está escrito: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Essas são expressões que estão relacionadas à igreja, que se referem à igreja, à verdadeira igreja. Paulo está dizendo aqui que a igreja é a casa de Deus.
Nossa casa é onde a gente mora. Onde a gente mora, nós temos familiaridade com os cômodos, com os móveis. É a nossa casa. Estamos bem, nos sentimos à vontade, fazemos o que queremos. É na nossa casa que, quando chegamos, a gente tira os sapatos, a gente põe um chinelo, você coloca uma bermuda, você pode estar à vontade. Vai anoitecendo, você põe seu pijama e vem do quarto para a sala, da sala para a cozinha, à vontade de pijama. Você não pode fazer isto na casa dos outros, mas na sua casa sim. Nós somos a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus, onde Ele se sente à vontade, onde Ele manda, onde Ele dirige, onde Ele fala. Esta é a igreja de Deus. E Paulo diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Paulo diz que a igreja é a coluna e que traz firmeza, firmeza. Olha, nós sabemos que existem muitas seitas, existem muitos desvios. Por exemplo, quando no século XVI, Deus levantou homens como Savonarola, como Wycliffe, como Tyndale, como John Huss, como Lutero, para trazer uma reforma na igreja. Era porque a igreja estava se desviando da simplicidade das Escrituras. A igreja estava com a venda das indulgências, vendendo o perdão, tirando as pessoas do inferno, do purgatório, através do dinheiro. E Lutero, então, traz as sugestões, as orientações para a igreja fazer uma reforma, para a igreja mudar. Mas os seus líderes não quiseram a reforma. Condenaram aqueles reformadores à morte. Lutero só foi mesmo preservado porque era o plano de Deus, mas ele seria morto, ele foi condenado. E então a igreja não pôde continuar caminhando em uniformidade, caminhando juntos. E houve uma separação da igreja católica romana e surge então a igreja protestante, evangélica, protestando contra aqueles caminhos tomados fora da palavra de Deus. Hoje existem muitas igrejas que estão também tomando caminhos fora da vontade de Deus. Temos visto tantas coisas aí que são aberrações, que não estão dentro da palavra de Deus. Por exemplo, há muitas pessoas que acham que estão salvas simplesmente porque se decidiram. Eu me decidi, eu quero Cristo, mas eles querem Cristo e continuam vivendo como o mundo. Namoram como o mundo, vão para um motel, vendem bebida alcoólica, consomem bebida alcoólica, fazem toda a prática de erros do mundo. Isso não é conversão, isto não é igreja. Foram convencidos, mas não convertidos. Para fazer parte da igreja tem de haver uma verdadeira conversão. Nós vemos hoje líderes, pessoas pregando mensagem totalmente fora da palavra de Deus. Então, muitos líderes que querem apenas uma igreja grande não falam contra o pecado. Recebem pessoas que estão amasiadas, pessoas que não estão com seu casamento legal, pessoas que estão vivendo uma vida com perversões na sexualidade. É preciso a igreja levantar a sua voz. É preciso homens e mulheres de Deus pregarem a verdadeira mensagem. Não se desviar, porque a igreja, diz a palavra, diz Paulo na sua carta a Timóteo, ele diz que a igreja de Deus, ela é coluna e baluarte da verdade. Ela é coluna da verdade. A igreja não tem medo de pregar a verdade. Ela não tem medo de sofrer pressões e perseguições, porque isso tem acontecido ao longo da história. Irmãos nossos que foram martirizados estão sendo martirizados até os nossos dias, porque anunciam a verdade, falam de Jesus. É importante guardar no coração esta verdade. A igreja pertence a Cristo. Em Mateus 16, 18 está escrito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor disse para Pedro, assim que Pedro trouxe uma palavra de revelação do Pai, quando Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou?
A resposta dos discípulos foi, olha, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias. Por que Jeremias? Porque Jeremias era aquele profeta que falava e o povo não mudava. E o povo não aceitava a sua palavra. Jesus falava, muitos criam, mas muitos religiosos que se achavam certos, achavam que tinham a revelação de Deus, não aceitavam os ensinos do Senhor, não aceitavam o entendimento que o Senhor trazia pelo Espírito Santo. Outros diziam, tu és Elias. Elias era um profeta de sinais, profeta do fogo, trazendo sinais de Deus, trazendo autoridade divina no seu ministério através dos sinais. Jesus trazia sinais. Abria os olhos dos cegos, levantava o coxo, o paralítico, ressuscitava os mortos. Jesus trouxe sinais. E outros outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Estavam vendo Jesus profetizar e as profecias do Senhor acontecendo e viam em Jesus realmente uma vida condizente com a vida de um profeta. Mas Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, Simão Barjona, Simão, filho de João, você é bem-aventurado, você é feliz, porque não foi carne nem sangue quem te revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu. Meu Pai trouxe para você prontinha esta revelação. Meu Pai colocou nos seus lábios esta palavra. Tu és feliz, tu és bem-aventurado, Simão. E então Jesus trouxe uma palavra para ele, olha, você é Pedro. E eu te digo que sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Porque essa pedra lá no grego, por exemplo, tu és Pedro, é uma pedrinha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na verdade, essa pedra ali, no grego original, que foi escrita, é esta rocha, edificarei a minha igreja. A igreja não foi edificada sobre Pedro com suas falhas. Não foi edificada sobre a pedrinha que é Pedro. Pedro, que é uma pedrinha, eu que sou outra pedrinha, você que é outra pedrinha, formamos o grande edifício de Deus como pedras vivas. Mas a rocha sobre a qual a igreja está edificada é Cristo como Filho de Deus. É a revelação que Pedro teve de quem é Jesus. A revelação, esta coluna da verdade, que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Então, o Senhor diz, tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta afirmação, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você prestou atenção, Jesus disse, a minha igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja é dele, a verdadeira igreja. Em todas as igrejas do mundo, e até mesmo pessoas que nem estão fazendo parte do rol da igreja, estão salvos, a verdadeira igreja. Mas nem todo o rol de membros é composto de toda a igreja, de todos os salvos. Em Romanos 16:16 está escrito, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. As igrejas de Cristo. O texto está nos dizendo bem claro, Paulo diz, as igrejas de Cristo. Não é a igreja de Paulo, não é a igreja de Apolo, não é a igreja de Cefas, não é a igreja de Tiago, é igrejas de Cristo. Esse entendimento é muito importante. A igreja é santificada por Cristo. Olha o que ele diz em Efésios capítulo 5, verso 25 a 27. Ele diz, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Cristo amou a igreja
a ponto de dar a sua vida por ela, para que não somente a salvasse, mas para que a santificasse. Cristo amou a igreja dele, para apresentar a ele mesmo, a si mesmo, igreja sem mácula, sem ruga, sem defeito, igreja santa. É isso que o Senhor está fazendo em mim e em você. É isso que a cada dia, quando o sol nasce, quando nós abrimos os nossos olhos pela manhã, quando despertamos e dizemos: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que me dás. Obrigado pela noite de descanso. Obrigado pelo privilégio de viver. Eu quero viver este dia para a Tua glória. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero ser santificado por Ti. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu quero me alegrar em Ti e viver para o Teu louvor. Santificados por Cristo. Santificados por Ele a cada dia. Nesse contato com Ele através da oração, da adoração, nesse contato com o Senhor através da Sua palavra, nós vamos sendo preparados para o encontro com Jesus. Nós vamos sendo santificados, separados para o louvor da Sua glória. E então vamos nos tornando esta igreja tão bonita, gloriosa, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Apesar do nosso exterior, do nosso corpo ir amortecendo, ir ficando velho, ir ficando diferente com o passar dos anos, o nosso homem interior, o nosso espírito se renova dia a dia no Senhor. A nossa vida espiritual, o nosso homem interior vai ficando cada vez mais bonito, ou com maior brilho da glória de Sua presença. A igreja, ou cada crente, é a habitação do Espírito Santo. É maravilhoso entendermos esta verdade, que o Espírito Santo habita em nós. Olha o que está em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa! Antes as pessoas tinham de ir ao templo, porque lá estava a Arca da Aliança, lá estava a presença de Deus, mas agora a presença de Deus habita em nós, nesse corpinho de barro, neste corpinho tão frágil, às vezes enfermo, às vezes debilitado, às vezes defeituoso, às vezes não tão bonito, às vezes decrépito, às vezes já velho, mas em nós habita o Espírito Santo de Deus. Somos a habitação dele. Nosso corpo é a casa do Senhor. Quando você ora, você não precisa fazer uma impostação de voz, como se Deus estivesse tão longe. Oh, Deus! Mas Ele está aqui. Ele habita em nós, no nosso interior. Você pode falar com Ele, você pode dialogar com Ele. Ele habita em nós. Ele habita no verdadeiro crente, na verdadeira igreja. O Espírito Santo, habitando em nós, opera purificação e santificação na igreja. É o Espírito Santo quem nos lava, nos limpa do pecado, aplicando em nós o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo ali na cruz. Oh, se nós compreendêssemos como os nossos pecados levaram o Senhor à cruz, como os nossos pecados doem, maltratam, machucam, entristecem ao Senhor, manteríamos o pecado tão longe. Há poucos dias eu estava lendo uma oração, uma meditação sobre o pecado, a pornografia, e alguma pessoa orando, dizendo: ó Deus, livra-me da pornografia, eu não quero mais, eu não quero acessar sites pornográficos, eu não quero ver isso, não quero fazer aquilo. Mas eu fico pensando, meu Deus, quem tem o Senhor, quem tem o Espírito Santo, passa longe dessas coisas, porque tem algo tão mais maravilhoso. Isso nem passa pela cabeça de um santo de Deus, de alguém que quer o Senhor. Porque quando amamos o Senhor, nós queremos a Sua palavra. Quando amamos o Senhor, nos alegramos com cânticos de louvor, de adoração, com o derramar de nossa alma em Sua presença. É a mesma coisa que uma pessoa que está acostumada a tomar banho, ela não gosta de ficar suja. Ela não consegue tomar um banho e vestir uma roupa suja. Ela não consegue
está acostumada com a limpeza. Assim, aquela pessoa que foi regenerada, nasceu de novo, ela não gosta da sujeira. É como se você pegasse um porquinho e uma ovelha. O porquinho, você pode dar um banho no porquinho, pode pôr um laço de fita nele, pode pôr roupinha, sapatinho, colocar perfume e coloque o porquinho dentro de casa. Mas a primeira chance que o porquinho tiver, ele vai correr para a lama, porque ele é um porquinho. A sua natureza é de porquinho e porquinho gosta de lama. Assim, você pode colocar toda a coreografia de crente em Cristo numa pessoa que não nasceu de novo. Ele pode cantar os nossos cânticos, ele pode saber até pregar, e prega até bem. Ele pode vestir como um crente, mas se a natureza dele não foi mudada, ele é um porquinho. E ele vai ter prazer na bebida, no cigarro, no jogo, na prostituição, na mentira, no roubo, no poder, na sujeira. Porque ele tem prazer nestas coisas. O verdadeiro cristão, a verdadeira igreja, está sujeito a pecar. Mas se acontecer o pecado, ele se entristece, ele se arrepende, ele sente mal, porque a sua natureza foi mudada. Não é mais porquinho, agora é uma ovelha. É uma ovelha. E a ovelha não gosta da lama, não tem prazer na lama. Há um bichinho que o seu pelo era tirado e era vendido e era levado para os reis para fazer os mantos reais. Aqueles mantos púrpura, roxos, com aquela beiradinha branca da pele do arminho. Um pequeno animal do tamanho de um porquinho da Índia, com seu pelinho tão fofo, tão macio, ele era símbolo de pureza. Porque o arminho, eles o pegavam assim, iam encurralando o arminho para uma região de lama. E quando os caçadores ou os cachorros levavam aquele animalzinho para estar encurralado ali, ele preferia morrer ou perder a liberdade do que entrar na lama e se salvar. Ele não queria a lama. A nova natureza no Senhor, ela nos leva a buscar as coisas que são do alto. O mundo hoje está cada vez mais sujo, se sujando cada vez mais. Os pecados são horríveis. E o homem, para não ter a culpa, ele tenta banir a palavra de Deus, ele tenta mudar as coisas da lei de Deus, mas não se esqueça que Deus é justo e santo. Deus é santo. Então a igreja do Senhor é uma igreja que é santa, é uma igreja que é pura, é uma igreja que ama o Senhor. Ser semelhante ao Senhor. Em 1 Coríntios 6, verso 11, Paulo nos diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo faz aqui a relação de vários pecados. Ele diz: tais foram vocês outrora, mentirosos, roubadores, adúlteros, com a mente cheia de pornografia, sujos, imundos, mentirosos. Vocês foram. Mas ele diz: mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados no nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Fomos lavados, lavados no sangue do Cordeiro. Nossos pecados foram zerados em Cristo. Somos cada dia lavados pela palavra de Deus. O que você corre para a TV para ouvir a palavra de Deus é porque seu espírito, sua alma, o seu homem interior deseja tomar um banho da palavra, deseja limpeza, deseja o contato com esse Deus maravilhoso. Este contato através da oração, da comunhão, que vai nos limpando. Jesus orou ao Pai em João 17, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando lemos a palavra de Deus, ela é como esse chuveiro, é como essa água que nos limpa. Não é o sabão que limpa a gente, é a água. É a água, é a água que leva embora as células mortas, a sujeira, o mau cheiro. A água vai nos limpando, vai nos lavando.
água da palavra de Deus. Nos limpa a verdade. O Espírito Santo, ele opera a unidade na igreja. A verdadeira igreja do Senhor, ela não é exclusivista. A igreja não é aquela que diz, só aqui que estamos salvos. Quem não estiver aqui está perdido, está no inferno. É essa igreja verdadeira, é essa denominação verdadeira. Esse exclusivismo, ele caracteriza seitas. Seitas. Nós podemos perceber isso quando os discípulos vieram para Jesus. João disse, Senhor, tem aí um pessoal que está expulsando demônios no teu nome, mas eles não fazem parte da equipe, não fazem parte do nosso grupo. O Senhor quer que a gente vá lá e proíbe que eles façam isso? Jesus respondeu, não, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele disse, não, aquele que não é contra mim, ele é por mim. Vocês não vão fazer isso, vocês não têm esse direito. Só quem conhece o coração das pessoas é Deus. Não adianta dizer, você está excomungado, você não vai para o céu. Nós não conhecemos os corações, somente Deus. Somente Deus. A igreja não é exclusivista. Ela compreende, ela sabe que o número dos salvos, a comunidade dos salvos, a igreja verdadeira do Senhor é composta por pessoas que entregaram sua vida a Jesus, que nasceram de novo, que se arrependeram dos seus maus caminhos e que agora seguem ao Senhor. Não é apenas uma decisão que vai nos salvar no sentido assim, eu levantei minha mão, eu aceitei Jesus e agora eu estou salvo. Posso fazer o que eu quiser, mesmo que eu esteja no pecado? Não é assim. Você levantou a sua mão dizendo, eu quero Jesus. Agora é seguir Jesus. Você quer ver um exemplo? Olhe o casamento. É muito importante, ali vai acontecer o casamento de um homem e uma mulher. Isso é casamento. Fora disso, não é casamento diante de Deus. Um homem e uma mulher. Então, eles vão dizer sim diante de testemunhas e diante de Deus. Você aceita essa mulher como sua esposa? Sim. Você aceita este homem como seu marido? Sim. E eles saem com a marcha nupcial e vão para a lua de mel e vão para a vida de casados. Mas se lá na lua de mel, lá na vida de casados, não acontecer a união conjugal entre eles, em outras palavras, aquela esposa continuar virgem, passaram os anos, passaram os dias e o marido não teve um relacionamento conjugal com a sua esposa, esse casamento pode ser anulado. Não houve o casamento. Se ela chegar diante de juízes e dizer, olha, não houve o casamento, não foi consumado o casamento. Eles disseram sim, mas não teve vida de casado. Pode ser anulado. Se você diz sim para Jesus, sim, eu te quero, mas você não tem a vida de santidade com o Senhor, você não busca a palavra de Deus, você não anda como um salvo, como um cristão, então não houve esse casamento, então não houve esta aliança. Você disse sim, mas não consumou a sua salvação. Você não está caminhando com o Senhor. Há muitas pessoas que estão enganadas, achando, estou salvo, mas está salvo e vivendo, indo a motel, bebendo, fumando e fazendo mil coisas. Não estamos dizendo que ser salvo é aquele que não faz isso, isso, aquilo. Mas essas coisas saem do coração e a vida começa a ser uma vida nova, uma vida santa no Senhor. O verdadeiro cristão é aquele que recebeu o Senhor e anda com Ele. A igreja, ela busca unidade. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Todos fomos batizados em um Espírito. E ele cita aqui, quer judeus, quer gregos. Exatamente para que o judeu não pense que ele é mais do que o grego, do que o gentio. Para que ele compreenda que somos todos um só em Cristo.
somos apenas um. A verdadeira igreja do Senhor, ela busca a unidade e ela caminha em unidade e ela tem o amor, o respeito, a compreensão, a maturidade para não ser exclusivista, para não dizer é só aqui que está certo. A igreja é o corpo de Cristo que é a sua cabeça. Cristo é a cabeça. Cabeça aqui não é no sentido de cabeça que está acima do pescoço. É muito mais do que isso. A cabeça é o cérebro. O cérebro, ele comanda todo o corpo. O cérebro comanda desde as batidas do coração, ao respirar dos pulmões, e o cérebro comanda ao movimento do dedo, ao movimento dos pés, da língua, dos olhos, a codificação das imagens do que nós vemos, do que nós ouvimos, do que nós sentimos. O cérebro comanda desde as células periféricas da nossa pele até as células dos nossos órgãos internos que precisam funcionar sem a nossa consciência estar dizendo funcione coração, funcionem rins, funcionem. O cérebro comanda tudo. Assim, na igreja, Jesus, que é a cabeça, ele comanda todo o corpo. Ele comanda toda a igreja. Ser igreja é saber que Jesus é a cabeça. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 1, 22 a 23, diz: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Sujeitou tudo a seus pés e o constituiu como cabeça da igreja. A igreja é o corpo, Jesus é o cabeça, a cabeça, é o cérebro. É muito interessante que o lugar onde o corpo de Jesus foi colocado, onde ele foi sepultado ao ser tirado da cruz, foi mesmo ali no Calvário, num túmulo novo cavado na rocha, naquele próprio monte, naquele jardim ali aos pés do Monte Calvário. E esta palavra Calvária, quando a gente estuda anatomia de cabeça e pescoço, e estudamos os ossos da nossa cabeça, os ossos que formam a calota craniana junto com o assoalho do cérebro, esses ossos são chamados, esta formação, de calvária. Calvária, então, é esse conjunto de ossos que aloja o cérebro. Não é interessante que o lugar que alojou o corpo de Jesus, que é a cabeça da igreja, que é o cérebro da igreja, se chamasse Calvária? Lugar da caveira, Calvária, Calvário. É muito interessante. Jesus é a cabeça, Jesus é o cérebro, Jesus comanda todo o corpo. Toda a ação do corpo é comandada por Ele. Ele é o Senhor da igreja, para que Ele fosse cabeça do corpo, colocando todos em harmonia com Ele. Efésios 5, 23 e 30 está escrito: Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Porque nunca ninguém odiou a própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Isto é maravilhoso demais. O Senhor compara o casamento, compara o marido sendo cabeça da mulher, Cristo sendo o cabeça da igreja, a autoridade suprema, essa autoridade trazendo proteção. E o Senhor está dizendo aqui que o marido tem de cuidar da esposa, alimentar e cuidar, e Cristo faz isso com a igreja. É Ele que alimenta, Ele que cuida de mim e de você, porque é Ele quem nos sustenta, Ele quem nos dirige, Ele que é o cérebro, a cabeça de todo o corpo. É maravilhoso percebermos isto, esta unidade do corpo.
Em Colossenses 1,18 está escrito: Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Jesus está acima, Ele é o Senhor, Ele comanda todas as coisas. Colossenses 1,24 diz: Regozijo-me agora pelo que tenho sofrido por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. E é importante a gente, desde já, irmos nos acostumando com os céus. Não vai ter um cantinho no céu para batistas, para presbiterianos, para metodistas, para pentecostais, para tradicionais, para uma religião, outra religião. Não, não. No céu é um só corpo, é um só povo, habitando com o Senhor e reinando com Ele. Todo crente verdadeiro é membro desse corpo de Cristo. Vamos ver o que está escrito aqui em Romanos 12, de 4 a 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Eu tenho de saber que a minha vida é para abençoar o meu irmão. A vida do meu irmão é para abençoar a minha vida. Nós devemos caminhar juntos, não falando mal uns dos outros, não atacando uns aos outros, mas caminhando em unidade, em amor. Em 1 Coríntios 12, esse capítulo é tremendamente importante e fala sobre esta unidade do corpo. Ele diz do verso 12 ao 30, no versículo 12 diz: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. No verso 20, assim pois há muitos membros, mas um corpo. Um corpo. A mão não pode dizer para o pé: eu não preciso de você. Nós sabemos que há igrejas diferentes, com um chamado diferente, com uma visão diferente, mas a estrutura é a mesma, faz parte do corpo. Há igrejas que se aplicam mais ao louvor, outras à palavra, outras à libertação. E assim nós temos a visão, aquele pastor, aquela denominação está aplicada para se aprofundar na palavra de Deus. Mas nós precisamos todos uns dos outros. Assim como lá no Apocalipse, Jesus aparece para João como um todo. Olhos de fogo, da sua boca saiu uma aguda espada, cabelos brancos como a neve, um cinto de ouro na altura dos lombos, vestes talares, pés como latão reluzente. Mas quando João escreve as cartas às igrejas, cada uma delas tem uma revelação específica do Senhor. Então, em cada carta o Senhor diz: assim diz aquele que tem olhos de fogo. Era a revelação que a igreja tinha do Senhor. A outra igreja ele diz: assim diz aquele em cuja boca há uma espada aguda de 2 gumes. A outra igreja: assim diz aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos. E quando você junta a revelação do Senhor de todo o corpo de Cristo, nós vamos ter a revelação plena do Senhor. Precisamos uns dos outros e somos um só corpo, lavado no sangue de Jesus, santificado por Ele, pela obra da cruz e pela obra do Espírito Santo. Que você possa viver como igreja, amando uns aos outros, servindo-nos uns aos outros e pregando a verdadeira mensagem de arrependimento e salvação. Que Deus te abençoe.